Você sabia que 87% dos homens que eu converso me confessam a mesma coisa? Eles dizem: eu nunca sei se ela realmente gosta de mim ou se só está sendo educada. E sabe o que dói? Esse medo constante de estar sendo enganado, de investir energia, tempo, emoções, e no final descobrir que você era só um passatempo para ela. Se isso já aconteceu com você, ou se você já ficou noites em claro tentando decifrar se aquela mulher estava interessada ou não, então, o que eu vou te revelar hoje é como um soco no estômago, mas também a libertação que você precisa. Porque a verdade é simples. As mulheres dão sinais o tempo todo. O problema é que a maioria dos homens não enxerga, e quando enxerga, interpreta errado. E é aí que você perde poder, perde respeito e, pior, perde a chance de ser lembrado como o homem que marcou a vida dela. Eu sei como você se sente, inseguro, confuso, sempre com aquele peso na mente. Será que ela realmente gosta de mim? Ou será que eu tô me iludindo? Esse jogo invisível destrói sua confiança, te deixa menor, faz você se sentir um homem descartável. Mas a partir de hoje, eu vou abrir esse código oculto para você. Vou te mostrar, passo a passo, como reconhecer sinais claros de interesse feminino e como responder a cada um deles de forma magnética e irresistível. Se você quer parar de ser invisível, se você tá cansado de ser aquele cara que toda mulher esquece 2 dias depois, fica comigo até o final, porque eu vou te revelar 5 segredos psicológicos comprovados, que transformam completamente a forma como uma mulher percebe você. Esse vídeo pode ser o divisor de águas entre continuar sendo o cara que elas ignoram, ou se tornar o homem que elas nunca conseguem esquecer. Segredo 1. O olhar que grava na mente dela. Deixa eu te contar uma coisa que quase nenhum homem percebe. O olhar é o primeiro teste. Antes mesmo de você abrir a boca, eu já sei se você é inseguro, se é confiante, se você sabe o que quer, ou se é só mais um cara perdido tentando impressionar. E sabe por quê? Porque os olhos não mentem. Eles entregam tudo: medo, desejo, hesitação, firmeza. E eu sei que você já passou por isso. Você viu uma mulher linda, cruzou o olhar com ela, mas em vez de sustentar, desviou. Esse microgesto de fraqueza é devastador, porque na mente dela, em milésimos de segundos, ela registra: esse não é o tipo de homem que me segura, que me passa segurança. Esse é só mais um que não aguenta pressão. Pode doer ouvir isso, mas essa é a realidade. E é justamente esse detalhe que faz você ser esquecido antes mesmo de começar. O olhar intenso cria um gatilho psicológico chamado ancoragem emocional. Quando você sustenta o olhar dela por alguns segundos, você ativa na mente feminina a sensação de que existe conexão, presença, dominância sutil. O cérebro dela, sem perceber, associa sua imagem à sensação de confiança. É biológico, é instintivo. É como se o seu olhar dissesse: eu não tenho medo de você, nem da sua beleza. Eu estou aqui, inteiro, presente. E isso é irresistível. Agora, como você aplica isso na prática? Simples. Quando cruzar o olhar com uma mulher que você deseja, não desvie. Segure por pelo menos 3 segundos. Não é um olhar fixo de psicopata. É um olhar com leve sorriso, como se você soubesse algo que ela não sabe. Depois desvie lentamente, como se fosse você quem escolheu encerrar a conexão naquele momento. Isso muda tudo, porque ela vai sentir que você não se intimidou e, ao mesmo tempo, vai ficar curiosa. O que esse cara tem de diferente? Por que ele não se desconcertou? Esse gesto simples te coloca automaticamente em outra categoria de homem, porque 90% dos caras não sustentam esse olhar. Eles desviam, eles entregam medo. Mas quando você não se dobra, você planta uma semente na mente dela. E essa semente cresce em forma de lembrança, desejo e respeito. É isso que faz ela nunca conseguir te esquecer. E eu vou ser direta. Se você não consegue sustentar o olhar de uma mulher, nenhum dos outros segredos vai funcionar. Esse é o alicerce. É a prova silenciosa de que você tem presença. Então, treine isso, porque sem isso,
você continua sendo só mais um cara invisível. E eu sei que você não quer isso para sua vida. Segredo 2. Valorize-se antes de tudo. Deixa eu te falar uma verdade que pode doer, mas vai abrir seus olhos. Se você não se valoriza, nenhuma mulher vai te valorizar. Ponto final. Não existe exceção. O que você transmite para o mundo é exatamente o que recebe de volta. Se você se coloca como um homem inseguro, desesperado por atenção, aceitando qualquer migalha, você não é percebido como um prêmio, mas como um peso. E nenhuma mulher sonha em carregar um fardo. Pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou mandando mensagem sem resposta, insistindo em chamar atenção, tentando agradar em tudo, só para ela simplesmente sumir ou te tratar com indiferença? E aí você fica remoendo, se perguntando: o que eu fiz de errado? Eu vou te responder agora. Você mostrou que estava disponível demais, entregue demais, antes mesmo dela ter feito qualquer esforço por você. E na mente feminina, isso mata a atração. Sabe por quê? Porque desejo não nasce daquilo que é fácil demais. Desejo nasce daquilo que tem valor. Existe um princípio psicológico chamado escassez. O ser humano deseja mais aquilo que é raro, que não se encontra em qualquer esquina. Quando você se valoriza, quando mostra que tem padrões, que não aceita qualquer coisa, você ativa automaticamente esse gatilho no cérebro dela. Ela começa a pensar: esse cara é diferente. Ele não corre atrás de qualquer uma. O que será que ele tem? Essa curiosidade é o início da atração genuína. Na prática, como você mostra valor? Primeiro, tenha clareza de quem você é e o que você quer. Se ela te trata com frieza, não implore atenção. Dê um passo atrás. Mostre que você não tem medo de perder. Isso não é ser arrogante, é ser seletivo. Segundo, invista em você. Cuide da sua aparência, da sua saúde, da sua mente. Quando você evolui constantemente, transmite naturalmente uma energia magnética, porque mostra que sua vida é maior do que uma única mulher. Terceiro, aprenda a dizer não. A maioria dos homens nunca faz isso, e é exatamente por isso que ficam presos em relações tóxicas. O simples fato de negar algo que não te agrada já muda completamente o nível de respeito que ela tem por você. Quando você se valoriza, você sai da posição de pedinte e entra na posição de prêmio. E eu vou te revelar um segredo brutal. Mulheres não se apaixonam por homens que imploram. Elas se apaixonam por homens que elas sentem que precisam conquistar. Isso é instinto, é biologia, é psicologia. Quando você se posiciona assim, você não precisa mais correr atrás, porque ela começa a correr atrás de você. Agora pensa, quantas vezes você já entregou tudo sem que ela tivesse feito nada por você? Quantas vezes você se humilhou achando que isso era amor, mas na verdade era falta de autoestima? Se você não parar esse ciclo agora, vai continuar sendo descartado, esquecido, usado. E a responsabilidade é sua, não dela. Porque ninguém vai valorizar um homem que não se valoriza primeiro. E é exatamente por isso que esse segredo é devastador. Quando você aprende a se valorizar, você muda completamente o jogo. Você deixa de ser um cara comum e se torna o homem que ela nunca consegue esquecer. Porque o mundo está cheio de homens disponíveis demais, carentes demais, perdidos demais. Mas homens que sabem quem são e se colocam como prioridade? Esses são raros. E é justamente isso que te torna inesquecível. Segredo 3. Seja misterioso, mas presente. Homem previsível é homem descartável. Grava isso, porque se ela consegue ler cada passo que você vai dar, cada palavra que você vai dizer, cada reação que você vai ter, você já perdeu. Mulher não se apaixona por manual de instrução. Mulher se apaixona por mistério, por aquele frio na barriga de não saber o que vem depois. Eu sei que talvez você já tenha feito isso. Respondeu todas as mensagens dela na mesma hora, contou sua vida inteira no primeiro encontro, revelou seus planos, seus medos, seus sonhos, tudo, achando que estava criando intimidade. Mas o que você fez, na verdade, foi tirar todo o mistério da equação. E sabe o que acontece quando não há mistério? Tédio. Você vira previsível. Você vira o bonzinho que ela respeita.
mas não deseja. E se tem uma coisa que mata a atração feminina, é a previsibilidade. A mente feminina funciona por gatilhos emocionais. O desejo nasce da curiosidade, da sensação de querer descobrir algo que ainda não foi revelado. Isso é biológico. Quando algo é incerto, o cérebro libera dopamina, o mesmo hormônio ligado à recompensa e ao vício. É por isso que mulheres se prendem emocionalmente a homens que deixam brechas, que não entregam tudo de uma vez. Porque esse homem ativa nelas o mesmo circuito de prazer que uma aposta ou uma novidade ativa. Agora, como você cria esse mistério de forma saudável? Primeiro, nunca entregue tudo de imediato. Se ela pergunta sobre você, responda. Mas não conte sua vida inteira. Dê uma parte e deixe uma lacuna. Por exemplo, se ela pergunta como foi seu dia, em vez de dar um relatório completo, diga algo como: foi intenso, depois te conto com calma. Você planta curiosidade. Segundo, não esteja sempre disponível. Estar presente não significa ser onipresente. Responder de vez em quando rápido, de vez em quando demorar, isso mostra que você tem uma vida além dela. Terceiro, surpreenda. Mude a rotina. Se vocês saem sempre para jantar, convide para algo inesperado. Uma caminhada noturna, uma experiência diferente. Surpresa é mistério em ação. Esse equilíbrio entre presença e mistério é letal, porque faz ela sentir duas coisas ao mesmo tempo: segurança e curiosidade. Segurança porque você aparece, porque não some do nada. Mas curiosidade porque ela nunca sabe completamente o que esperar de você. E isso mantém a chama da atração sempre acesa. É como fogo. Se você joga água, apaga. Se você joga lenha demais de uma vez, sufoca. Mas se você coloca a lenha no tempo certo, a chama nunca morre. Agora me diz, quantas mulheres você já perdeu porque se entregou inteiro na primeira semana? Quantas vezes você virou apenas o amigo legal porque não soube segurar o mistério? Se você não aprender isso, vai continuar sendo previsível. E previsível é sinônimo de esquecível. E eu sei que você não quer ser esquecido. Por isso, esse segredo é explosivo. Quando você aprende a equilibrar presença com mistério, você se torna viciante. Ela nunca sabe ao certo o que esperar de você. E é exatamente isso que vai fazer ela pensar em você todos os dias. Não porque você implorou por espaço na mente dela, mas porque você ocupou esse espaço com a arma mais poderosa da sedução, a curiosidade. Segredo 4. Humor inteligente. Se tem uma coisa que pode destruir ou multiplicar suas chances com uma mulher em segundos, é o humor. Só que não é qualquer humor. Não é piada boba, não é ser o palhaço da turma, muito menos aquele cara que força a barra para parecer engraçado. Isso afasta. O que funciona é o humor inteligente, aquele que provoca risada sem esforço, que cria conexão, que tira a atenção do momento e, ao mesmo tempo, mostra que você é seguro de si. Eu sei que você talvez já tenha se ferrado nisso. Tentou ser engraçado demais, contou uma piada sem graça, fez um comentário que só soou estranho. E depois ficou remoendo. Caramba, acho que ela achou ridículo. Ou pior, você ficou tão travado com medo de falar besteira que não disse nada. E aí o encontro ficou pesado, sério demais, sem química. E quando não tem leveza, não tem atração. Simples assim. O humor inteligente é poderoso porque ativa 2 gatilhos no cérebro dela ao mesmo tempo: dopamina, prazer, e oxitocina, conexão. Quando você faz uma mulher rir de verdade, você cria uma âncora emocional. O cérebro dela começa a associar você à sensação de bem-estar. E sabe o que é mais perigoso? O ser humano é viciado em repetir experiências que geram prazer. Ou seja, quanto mais risadas você provoca, mais ela vai querer estar perto de você. É quase químico, inevitável. Agora, como aplicar isso de forma prática? Primeiro, use a autoironia leve. Mostrar que você consegue rir de si mesmo passa confiança. Por exemplo, se você derruba um copo na mesa, em vez de ficar envergonhado, diga algo como: "Tá vendo? Até os copos ficam nervosos perto de mim." Isso quebra o gelo na hora. Segundo, use provocações sutis. Não é ofender, é brincar de forma leve.
Se ela fala que demorou para se arrumar, você pode dizer: ainda bem, porque se fosse rápido e ficasse assim, ia ser covardia com os outros. Isso cria um clima divertido e magnético. Terceiro, use observações rápidas do ambiente. Humor inteligente nasce muito mais de perceber o que está acontecendo ali do que de decorar piadas prontas. Esse tipo de humor mostra duas coisas que atraem qualquer mulher: inteligência social e segurança emocional. Porque o cara que consegue brincar com a situação sem medo de parecer ridículo transmite autoconfiança. E autoconfiança é o maior afrodisíaco que existe. Já o homem que força piada ou que nunca consegue relaxar transmite insegurança. E insegurança é repelente. Agora seja honesto. Você é o cara que faz ela rir de forma leve, natural, sem esforço. Ou você é o cara que ela evita porque tudo com você parece sério demais, pesado demais, cansativo demais? Se você não aprende a usar o humor inteligente, você não cria memória emocional. E se não cria memória, você é esquecido. É por isso que o humor inteligente é um segredo letal. Porque ele conecta, desarma e seduz ao mesmo tempo. Uma mulher pode esquecer o que você disse. Pode até esquecer o que você fez. Mas ela nunca vai esquecer como você a fez se sentir. E se você a fez rir, se você a fez sentir leve e bem, ela vai lembrar de você. Sempre. Segredo 5. Toque estratégico. Um simples toque pode ser a diferença entre ser visto como amigo ou como homem. Só que a maioria dos homens nunca entende a força disso. Ou porque tem medo de parecer invasivo e acaba nunca encostando, ou porque exagera e parece desesperado. Os dois erros matam a atração. O toque certo, no momento certo, cria uma conexão invisível que nenhuma palavra é capaz de criar. Pensa comigo. Quantas vezes você passou um encontro inteiro ao lado de uma mulher? Conversou, riu, parecia que tudo estava indo bem. Mas no fim da noite, você não tocou nela nenhuma vez? E aí, quando tentou marcar de novo, ela sumiu. Sabe por quê? Porque no subconsciente dela, você nunca saiu da zona neutra. Você não se posicionou como homem. Você foi só uma companhia agradável, nada além disso. Agora, do outro lado, tem caras que erram feio, encostam demais, forçam contato físico o tempo todo, e isso só transmite carência, falta de controle e até falta de respeito. E quando a mulher sente que você não tem sensibilidade para ler o momento, ela se fecha imediatamente. O toque ativa receptores nervosos que liberam oxitocina, conhecida como o hormônio do vínculo. É o mesmo hormônio liberado no contato entre mãe e filho, no abraço entre amigos e no toque entre amantes. Só que no contexto da sedução, esse toque cria intimidade e proximidade de forma silenciosa, quase invisível. Quando você encosta de forma estratégica, você comunica confiança e segurança sem precisar dizer uma única palavra. Isso é biológico. Isso é instintivo. Como aplicar? Primeiro, comece com toques leves e naturais. Um toque rápido no braço quando você ri. Um toque no ombro quando cumprimenta. Um contato sutil ao guiar ela pelo espaço. São gestos pequenos, mas que plantam intimidade. Segundo, observe a reação dela. Se ela sorri, não se afasta ou até retribui, é sinal verde. Se ela se retrai, você recua. Simples. Terceiro, vá aumentando gradualmente a intensidade conforme a conexão cresce. O toque precisa ser como uma dança, leve, natural e progressivo, nada forçado. Quando você domina o toque estratégico, você se diferencia instantaneamente da maioria dos homens. Porque enquanto eles ficam presos no medo de parecer errado ou no excesso de carência, você ocupa um espaço íntimo que só homens de verdade sabem ocupar. E aí acontece a mágica. Ela começa a associar a sua presença a conforto, desejo e proximidade. E é por isso que esse segredo é devastador. Porque mesmo que ela tente, ela não consegue esquecer como se sentiu quando você tocou nela da forma certa. Agora seja sincero. Você é o cara que nunca toca e acaba na friendzone? Ou é o cara que força e transmite desespero?
Porque se você não aprender esse equilíbrio, vai continuar sendo visto como invisível ou como inconveniente. Nenhum dos dois é lembrado, nenhum dos dois é desejado. Por isso eu insisto. Toque estratégico não é detalhe, é arma secreta. Se você souber usar, você grava sua presença no corpo e na mente dela. E pode ter certeza, ela pode até tentar seguir em frente, mas sempre vai lembrar de como foi sentir você por perto. Esse é o tipo de memória que nunca se apaga. Agora você já sabe. Esses segredos não são truques baratos, são códigos psicológicos que fazem uma mulher sentir algo que ela não consegue controlar. E quando você aprende a usar isso de forma consciente, você para de ser só mais um cara que passa despercebido. E se torna o homem que fica marcado na memória dela para sempre. Mas deixa eu te avisar. Tudo o que eu te revelei aqui hoje é só o começo. Porque se você realmente quer dominar o jogo da atração, precisa ir além. Precisa aprender não só a ser inesquecível, mas também a identificar, com clareza absoluta, se ela está realmente interessada em você ou se só está te usando como passatempo. E eu preparei exatamente isso no próximo vídeo que já vai aparecer aqui na tela. Lá, eu vou te revelar os sinais ocultos e comprovados de que uma mulher está interessada de verdade em você e como responder de forma magnética. Se você não assistir, vai continuar perdido, investindo em mulheres que nunca vão te levar a sério. Então clica agora no vídeo que está aparecendo aqui, porque é nele que você vai decodificar, de uma vez por todas, se ela realmente gosta de você ou se você só está sendo enganado. Te vejo lá.